TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Correio Serrano. Na TV chegamos com muita informação e, é claro, a gente tem que te lembrar que você pode mandar para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela. Tem o nosso e-mail, que é o tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem o nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 992 483167. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito, céu azul, céu de brigadeiro, mas estava um friozinho. Como eu falei ontem e hoje eu vou repetir, eu acho que agora a gente já está se encaminhando aí para a época mais fria do ano, porque hoje já fez um frio um pouquinho maior que ontem, mas o céu estava assim lindo, maravilhoso, sem nenhuma nuvem. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 15 de abril. Você vê que nova lei amplia acesso a terapias e vacinas contra o câncer no SUS em todo o país. TRE do Rio lança serviço de atendimento ao eleitor pelo WhatsApp. 3 Rios regulamenta a responsabilidade municipal sobre veículos apreendidos. Você vai ver também que a Prefeitura de Teresópolis institui programa Cartão Material Escolar. E mais, Corrida do Trabalhador de Petrópolis tem mais de 20 mil acessos no primeiro minuto de inscrições. Agora, no Correio Serrano na TV. Começamos essa edição com os destaques do nosso jornal impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site ou nas bancas aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos então aos destaques da nossa primeira página. E ali na linha vermelha, plano D de Eduardo Paes para Lerge gera dupla traição. Depois de negar eleição, tenta emplacar De Laroli. Página 3, coluna Magnavita, esse é um dos destaques de lá. E a manchete da nossa primeira página, relatório da CPI é rejeitado, mas texto acirra briga entre os poderes. Base do governo mudou membros da comissão para que texto não fosse aprovado. Pois é, destaque da página 6. E temos ainda aqui no texto legenda: Justiça promove ação de cidadania no centro do Rio. Mas a gente vai agora para a nossa página 22, para o Petropolitano, ver o que é destaque por lá. E Petrópolis participa de capacitação internacional. Cerca de 30 profissionais de diferentes setores participaram. Então, Petrópolis participou de um curso internacional sobre sensoriamento remoto aplicado ao mapeamento de exposição, vulnerabilidade e risco, e esse curso foi realizado em Brasília na última semana. A capacitação reuniu cerca de 30 profissionais de diferentes instituições e foi promovido aí por várias instituições que ministraram esse curso. Isso são pessoas profissionais da Prefeitura de Petrópolis e a gente vê aqui a foto. Ali nas Petropolitanas, vamos ver o que é destaque por lá, porque 2 audiências estão agendadas para esta quarta-feira na 4ª Vara Cível. Anos passam e problemas persistem e a Justiça intervém. Pois é.
A Quarta Vara Civil de Petrópolis realiza hoje, quarta-feira, dia 15, duas audiências para tratar das crises do lixo e do transporte público do município. A primeira audiência, marcada para as 3 horas da tarde, vai discutir o reajuste da tarifa de ônibus para R$ 5,90. O debate deve incluir a qualidade do serviço prestado à população e a atuação da CPTRANS diante de possíveis irregularidades cometidas pelas empresas de ônibus. A TURP deve apresentar dados operacionais, como número de viagens e cumprimento de horários, para justificar a manutenção da tarifa, autorizada em novembro do ano passado, 4 meses depois do reajuste autorizado às empresas Cidade Real e Cidade das Hortênsias. Pois é, aí logo depois, às 4 horas da tarde, que está a previsão, né? Porque vai ser depois dessa, depende de quanto tempo a primeira vai durar, mas prevista para as 4 horas da tarde, a audiência que vai tratar da crise do lixo em Petrópolis deve levantar novos questionamentos sobre a coleta e os contratos do serviço. O Correio Petropolitano já apontou em reportagens anteriores a existência de contratos vencidos e outros próximos do vencimento entre a empresa responsável pela coleta e a Condep. Pois é, e a gente vai trazer todos os detalhes dessas audiências aqui para vocês. Vamos para a nossa página 23? Isa, já que a gente está falando de transporte público, na página 23, a principal reportagem é: cerca de 32% dos ônibus estão com documentação atrasada em Petrópolis. Isso significa ali 1/3, mais ou menos, né, da frota, como o próprio Correio Petropolitano já tinha adiantado em matérias anteriores. Na nossa página 24, olha só, gente, Itaipava recebe placas de combate ao descarte irregular. Kai, se puder aumentar um pouquinho essa foto ali, para a gente ver, para o pessoal de casa também poder ver essas placas ali de combate a esse descarte irregular, porque a ação foi realizada em conjunto entre a Prefeitura e o Petrópolis Convention Vistos Bureau. A Prefeitura está instalando placas de proibido descarte de entulho em diferentes pontos de Itaipava, por meio de uma parceria com o PCVB, que é o Petrópolis Convention Visitors Bureau. Nesse primeiro momento, a ação contempla 10 localidades do distrito com maior incidência de descarte irregular de entulho, reforçando o combate à prática e a conscientização da população. E já que a gente está falando sobre descarte irregular, olha só. Após anos de cobranças, registros e denúncias lideradas pelo Conexão Verde, Petrópolis passa a contar com um canal oficial, telefone, para combater o descarte irregular de lixo. A ferramenta está disponível para o público e pode ser acessada através do site da Prefeitura. Vamos ver. A criação do canal representa um avanço diante de um cenário em que o Conexão Verde acumulou flagrantes ao longo dos anos. Agora, com a atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e do Detran, Petrópolis passa a contar com um sistema formal de denúncias, com possibilidade de identificação dos responsáveis, aplicação de multas e investigação dos casos. A medida marca uma virada de chave em uma pauta que até então era sustentada pelo trabalho do Conexão Verde. No entanto, o descarte irregular de resíduos segue como um desafio no município, com impactos diretos em áreas urbanas e de risco. Um exemplo disso aconteceu próximo da entrada do bairro Mosela, onde foi registrado um descarte irregular de entulho e resíduos. Isso aqui é crime, a pessoa fez uma obra em casa e fez todo o descarte do seu material aqui, ó. Aqui a gente tem essa pequena lixeira e tem esse descarte aqui de material de obra. Você vê a quantidade de material que está isso aqui.
Para acessar o canal de denúncias, é necessário entrar no site petrópolis.rj.gov.br/SMA/denúncia. No endereço, é possível anexar a foto do descarte, o momento da infração, o local onde ocorreu a irregularidade, entre outras opções. Para que a denúncia seja considerada válida, é obrigatório anexar ao menos uma foto ou um vídeo que comprove a infração no momento em que ela ocorre. O arquivo enviado deve permitir a visualização clara e legível da placa do veículo utilizado no despejo. Apesar do avanço, o uso da ferramenta ainda depende do engajamento da população. Pois é, gente, agora a gente fala de oportunidade de trabalho, porque uma notícia importante para quem está em busca de emprego aqui em Petrópolis. O serviço do balcão de empregos tem mais de 60 vagas de trabalho disponíveis esta semana, e nesta edição existem vagas até para quem não possui experiência. Vamos ver. A Prefeitura de Petrópolis está oferecendo 63 oportunidades de trabalho até a sexta-feira, dia 17 de abril. O balcão desta semana conta com 9 vagas que não exigem experiência, como leiturista, técnico de informática, técnico instalador e vendedor. A lista com as outras 54 vagas que exigem experiência prévia está disponível no site correiopetropolitano.com.br. Os candidatos interessados podem realizar o cadastro de currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br, para concorrer às vagas. E agora a gente fala de vagas de todo o estado, porque o governo do estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, divulgou para esta semana mais de 2.500 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro. Vamos ver. Na região metropolitana, estão concentradas 74,2% das vagas. São 111 chances de trabalho, sendo 101 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. Para esse público, destacam-se oportunidades como ajudante de padeiro, armazentista, auxiliar de orientação pedagógica, auxiliar de escritório e auxiliar de logística, com salários que variam de R$ 1.621 até R$ 3.242. Também se destacam vagas com maiores faixas salariais, como as de encarregado de obras, com remuneração de 3 a 4 salários mínimos, além de oportunidades para serralheiro, pedreiro, bombeiro hidráulico e motorista de caminhão-pipa, com salários entre R$ 3.242 a R$ 4.863. Para quem busca emprego no Médio Paraíba, há 154 oportunidades, com salário médio de R$ 3.242 e exigência de ensino fundamental completo. Já na região serrana, a captação de vagas reuniu 59 posições em Teresópolis, como as de auxiliar financeiro, auxiliar operacional de logística, churrasqueiro e supervisor de vendas. A remuneração varia de 1 a 2 salários mínimos e possui diferentes níveis de escolaridade. De acordo com o Observatório do Trabalho do Governo do Rio, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de serviços e comércio. A maioria dos empregadores pede ensino médio completo, oferece até 2 salários mínimos e exige experiência anterior. A Secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e o CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as oportunidades oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas disponível no site www.rj.gov.br/trabalho. Uma parceria com as instituições Fundação Moody's e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece esta semana 189 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico. Para se candidatar, basta acessar www.moodys.org.br. Já o CIEE oferece 1.516 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e para jovem aprendiz. As informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br. E o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro lançou no início de abril um canal oficial de atendimento ao eleitor
serviço de WhatsApp. Pois é, gerida pelo Núcleo de Ouvidoria Regional Eleitoral, a ferramenta foi desenvolvida para oferecer informações ágeis, precisas e confiáveis aos eleitores fluminenses por meio do autoatendimento de forma prática e acessível a qualquer hora. Ao iniciar a conversa através da nova ferramenta pelo WhatsApp, o eleitor acessa um menu principal com diferentes temas, entre eles eleitores, mesários, partidos políticos e candidatos. O atendimento é realizado pelo número 21 34 36 9000. O menu é dinâmico e vai ser ajustado conforme o momento do processo eleitoral e as demandas mais procuradas pelo público em cada período, garantindo que as respostas estejam sempre atualizadas e alinhadas às necessidades reais da população. Para garantir agilidade e precisão no atendimento, a ferramenta foi programada com respostas humanizadas e remete a links do Tribunal Superior Eleitoral e do próprio TRE-RJ, assegurando que o eleitor tem acesso a fontes oficiais e verificadas. No menu da biometria foi incorporada uma inteligência artificial generativa, o que permite à ferramenta interpretar os questionamentos e formular respostas adequadas com base em informações institucionais previamente validadas. O WhatsApp do TRE-RJ complementa o serviço oferecido pelo Disque TRE-RJ de atendimento telefônico, que funciona também pelo número 21 34 36 9000, ampliando os canais de comunicação entre o tribunal e os cidadãos fluminenses. E olha só, gente, o café está presente na rotina de milhões de brasileiros, seja para começar o dia, manter a disposição ao longo do trabalho ou acompanhar momentos de pausa. Mas afinal, a bebida tão popular é uma aliada da saúde ou pode trazer prejuízos para o organismo? Especialistas apontam que, em casos de exagero, o café pode resultar no aumento da pressão arterial. Apesar disso, de acordo com a cardiologista Vanessa Abner, existem alguns estudos que também mostram que o café não é um grande vilão. Se o paciente fizer o controle medicamentoso dos fatores de risco, a mudança do estilo de vida, que é um dos fatores mais importantes no controle da pressão arterial, o café não vai influenciar nessa questão. No entanto, por precaução, a especialista ressalta que o paciente deve se restringir a consumir entre 3 a 4 xícaras de café por dia. Se o paciente tem alguma palpitação, aquela sensação de batedeira no coração, que às vezes sobe para a região do pescoço, aí sim o café deve ser evitado, porque o café pode se comportar como estimulante nesses casos e piorar essas arritmias. De acordo com a médica, o paciente que tem histórico na família de morte súbita, arritmia ou episódios de desmaio deve evitar a ingestão de café até a conclusão da investigação cardiológica. Além de problemas relacionados ao coração, o café pode afetar questões mentais, como a ansiedade, visto que a bebida é um estimulante do sistema nervoso central. O consumo de café também pode prejudicar o sono. Ela ocupa os receptores que são da adenosina. A adenosina é uma substância, uma molécula, que ela vai fazendo que ao longo do dia a pessoa vai sentindo cansaço para à noite ter o sono para dormir. Quando a cafeína ocupa esses receptores, a adenosina para de agir. Ainda de acordo com Monique, a cafeína tem relação genética, quando se trata da presença da cafeína no fígado. Tem algumas pessoas, por questões genéticas, de DNA, elas têm esse metabolismo mais acelerado, então não vai afetar tanto, porque vai metabolizar rápido, então quando a pessoa for dormir já não tá lá, a cafeína não está lá ocupando os receptores da adenosina e a pessoa vai adormecer. Apesar dos prós e contras, o café permanece presente na rotina de muitos brasileiros. A bebida é utilizada para começar o dia, se manter disposto ou para acompanhar momentos de relaxamento. Agora, gente, uma informação muito importante: não se deve tomar café logo assim que acorda. O ideal é beber água para ativar os neurônios do cérebro. Olha a dica aí. O café só deve ser tomado depois ali de uns 90 minutos que você acordar. Então, o ideal é beber bastante água para o cérebro e só depois de uns 90 minutos, aí sim, você toma o seu primeiro cafezinho, que é indispensável durante o dia.
E olha só, agora a gente fala de bullying, porque os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar divulgados no final do último mês de março pelo IBGE mostraram dados alarmantes sobre o bullying escolar. 40% dos estudantes de 13 a 17 anos sofreram bullying na escola. No caso das meninas, esse percentual sobe para 44%. Pois é, vamos conferir. Entre os principais motivos da prática do bullying nas escolas, o estudo realizado pelo IBGE apontou a aparência do rosto ou cabelo com 30,2% dos casos, a aparência do corpo com 24,7% e a cor ou raça com 10,6%. A pesquisa, que coletou depoimentos em escolas de todo o Brasil, apontou ainda que 4 em cada 10 estudantes brasileiros de 13 a 17 anos afirmaram já ter sido alvos de bullying, e 27,2% dos alunos nessa faixa etária já sofreram alguma forma de humilhação 2 ou mais vezes. A neuropsicopedagoga especialista em bullying em ambiente escolar, Caroline Graciani, explica que o bullying é caracterizado por atos de agressão e de intimidação repetitivos, uma prática de atos de violência física ou psicológica intencionais e frequentes, que podem ser realizados por um indivíduo ou um grupo contra um ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar ou humilhar, causando angústia às vítimas. A gente precisa fortalecer a figura do espectador, a figura de quem sofre o bullying. Estabelecer uma comunicação não violenta, trabalhar isso com os alunos em sala de aula. Terceiro, é importante que a gente tenha protocolos de intervenção bem claros. Atualmente, as famílias precisam estar atentas a pequenos sinais do dia a dia desses jovens, para que possam detectar se o filho ou filha está sofrendo bullying na escola. A pedagoga ressalta que, para prevenir o bullying e a violência nas escolas, é necessária uma parceria sólida entre as famílias e as instituições de ensino. Todo mundo precisa estar muito ciente disso. E também focar no cyberbullying, porque às vezes começa dentro de sala e vai terminar, estender essa situação nas redes sociais. A gente faz agora um rápido intervalo, não saia daí porque eu volto já já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do Povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura.
sou mais emprego. Resultado de exames, são mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E olha só, gente, pacientes de todo o país terão acesso a protocolos mais ampliados de prevenção e controle do câncer no SUS. O objetivo é modernizar o sistema e garantir acesso a inovações como terapias avançadas, vacinas e novos testes diagnósticos. A Lei nº 15.385, publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira, institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do SUS, além do Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer. O texto define os princípios e diretrizes relacionadas à produção e à regulação sanitária de tecnologias contra o câncer no âmbito da política, como a redução da dependência de importações, o estímulo à transferência de tecnologia e o incentivo a parcerias entre o setor público e privado. A lei também garante acesso universal e gratuito a vacinas, medicamentos e terapias avançadas, além de prever a ampliação do uso de novas tecnologias no tratamento do câncer. Entre as medidas estão a gratuidade, a promoção de estratégias de educação em saúde, os critérios para a verificação do potencial de resposta terapêutica, além da ampliação do acesso a tratamentos inovadores. A lei prevê ainda o fortalecimento de parcerias com universidades e centros de pesquisa e o estímulo à criação de startups de biotecnologia voltadas a vacinas e medicamentos oncológicos, além do apoio à ampliação de inteligência artificial em atividades de pesquisa e incentivo à adoção do sequenciamento genético. E a Corrida do Trabalhador deste ano de Petrópolis começou com grande adesão do público. Só no primeiro minuto foram mais de 20 mil acessos na plataforma de inscrições. A procura foi tão grande que as inscrições online acabaram em minutos. No total, mais de 40 mil pessoas acessaram o site para garantir uma vaga. As inscrições foram feitas pela plataforma Simpla e já estão esgotadas. Mas quem ainda quiser participar pode tentar uma vaga nas inscrições presenciais. Nesta quarta-feira, dia 15, o cadastro será no Centro de Cultura Raul de Leone. Na quinta-feira, dia 16, as inscrições acontecem no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, em Itaipava. Nos 2 dias, o atendimento começa às 10 horas da manhã. A largada da prova, no dia 1º de maio, está marcada para as 7h30 da manhã, no Palácio de Cristal.
A retirada dos kits será no dia 28 de abril, no Centro de Cultura Raul de Leone, das 10 horas da manhã às 8 horas da noite. Para retirar, é preciso doar uma lata ou sachê de leite em pó. A organização destaca que esta será a maior edição da história do evento, com um número recorde de participantes. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos dar destaque para diversos esportes, mas com o principal foco em futebol e tênis. E a trajetória construída com disciplina, talento e muito esforço ganhou um capítulo histórico. A jovem petropolitana Ângela Azevedo, de apenas 16 anos, conquistou o título do Dominican Open de Taekwondo, realizado em Santo Domingo, na República Dominicana, e garantiu a primeira medalha de ouro em uma competição internacional. O resultado não apenas confirma o excelente momento da atleta, como projeta seu nome entre as grandes promessas do esporte no continente. Em sua segunda experiência fora do Brasil, Ângela demonstrou maturidade, competitividade e alto nível técnico, ao vencer 2 lutas decisivas até o topo do pódio. Na semifinal, ela impôs ritmo e avançou com autoridade. Já na grande final, protagonizou um dos momentos mais marcantes da competição, ao derrotar a cabeça de chave número 1 da categoria Júnior mais 68 quilos, consolidando uma campanha impecável e de enorme peso simbólico para a sua carreira. Hugo, com certeza é um momento que é, claro, muito importante para ela, mas é importante também para toda a nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, Toledo. É claro, é importantíssimo para a Ângela, para todo o time que está em volta dela, mas a gente também rouba um pouquinho desse holofote aqui, porque é uma atleta representando o município de Petrópolis, representando os projetos aqui da cidade, as academias aqui da cidade e, assim, é realmente uma conquista muito importante para essa carreira que já é astronômica. E como você disse, ela venceu a número 1 da categoria e é, claro, algo muito relevante, algo muito difícil de se fazer. Sem a menor dúvida, Toledo, é algo que tem que ser muito destacado. Ela não está ganhando a melhor competidora aqui da cidade, do estado, está falando de um cenário internacional e ainda assim ela está conseguindo prevalecer, está conseguindo muito bem. E é claro, isso só faz com que os objetivos dela e as coisas que ela almeja fiquem mais próximas de acontecer. E agora, trocando de esporte, saímos dos tatames e vamos para as quadras. Isso porque o Brasil começou com vitória nesta segunda-feira no ATP 500 de Munique, na Alemanha. Os primeiros representantes do país no saibro alemão, os gaúchos Rafael Matos e Orlando Luz, arrancaram a classificação às quartas de final ao derrotarem a parceria do australiano John Peers com o norte-americano Robert Galloway. E ainda no saibro, o tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, se despediu das quartas de final do Masters 1000 de Mônaco após um embate de 2 horas e 40 minutos contra o número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev. O carioca fez um jogo equilibrado nos 2 primeiros sets contra o adversário de 28 anos. Ele perdeu no detalhe o primeiro set e depois arrancou o empate na parcial seguinte. No terceiro e decisivo set, a experiência de Zverev pesou mais e Fonseca acabou sendo superado por 6-3, perdendo a vaga na semifinal por 2-1. Toledo, a gente precisa destacar aqui mais uma derrota do João Fonseca, só que é mais uma vez que o João Fonseca perde, só que a gente percebe que ele só vem ganhando na carreira dele. Ele conseguiu um feito impressionante, né? Nesse último mês, perdeu para o primeiro, segundo e terceiro melhores colocados e jogando bem contra todos eles. Então, assim, foi uma derrota, sim, mas é algo para ser muito comemorado pelo João Fonseca, porque ele está ganhando cada vez mais maturidade, dando cada vez mais trabalho para esses tenistas que são de uma categoria tão grande, são tão relevantes para o cenário mundial, e ele cada vez mais está dando trabalho e a tendência é que esse trabalho vai aumentar mais ainda, e é claro, a gente fica na torcida para que em algum momento ele consiga superar eles. Ele fez páreo duro nessas 3 partidas contra os 3 melhores do mundo. Muito importante ele criar essa casca que aí ele vai se acostumar a jogar com esses grandes nomes, vai jogar contra um pessoal um pouquinho abaixo dele, aí vai ser mais tranquilo. Exatamente, Toledo. E a gente tem que destacar também que ele jogou muito bem contra esses 3 tenistas e ele ainda está nessa fase de amadurecimento. Então faz com que lá na frente, quando ele for disputar com eles de novo, ele já conheça a maneira que eles jogam,
ele já esteja acostumado com a pressão, né, Toledo? Porque não é a mesma coisa dele jogar contra o número 100 do ranking. Ele está jogando contra um dos 3 melhores. Então, assim, é algo muito relevante para o João Fonseca, principalmente pelo fato que você disse, ganhar essa casca. Casca que é importantíssima para qualquer esporte, para justamente não ter toda aquela pressão, aquela novidade de estar jogando um jogo contra um tenista tão grande. E também, Toledo, a gente tem que destacar que, apesar dessa derrota, o João Fonseca já estreou no ATP de Munique também, ATP 500 de Munique, e estreou com vitória 2-0 contra o Alejandro Tabilho, que foi inclusive quem tinha eliminado ele recentemente em uma outra competição, e ele já começou ganhando. Então mostra que o João Fonseca, ele quando perde, está dando muito trabalho e ele está conseguindo se reerguer contra esses tenistas que não são desse primeiro calibre, como esses 3 primeiros do mundo que ele ganhou. Agora ele criou essa casca, como você mesmo disse, e agora ele teve um resultado muito positivo e, é claro, a gente torce por ele. E agora falando de futebol, e com uma atuação iluminada do atacante Pedro, o Flamengo venceu o Fluminense neste domingo por 2-1. Um jogo inteligente, levando o rival ao erro e buscando contra-ataques, o Flamengo teve o menor posse de bola, mas muito mais perigo no primeiro tempo. O rubro-negro contou com seu artilheiro em grande estilo, mas ao levar um gol aos 31 da etapa final, levou um tremendo sufoco na reta final. Hugo, com certeza um resultado muito positivo para o Flamengo, agora é vice-líder do Campeonato Brasileiro e, é claro, é sempre bom ganhar de um rival, mas com um jogo que parecia ser muito tranquilo, o Flamengo estava muito bem, principalmente no primeiro tempo, mas eu acho que no segundo tempo teve aquela queda no ânimo dos jogadores, o ritmo abaixou e, é claro, o Fluminense aproveitou e tomou um sufoco muito grande no final. É verdade, Toledo. A gente consegue observar que essa questão da queda de intensidade é existente em todos os níveis do futebol, seja na Série C, Série B, Campeonato Brasileiro ou na Champions League. Isso vem acontecendo em tudo quanto é lugar. E realmente, o Flamengo sofreu muito com essa questão. Jogou o primeiro tempo de uma maneira, assim, impressionante, o que conseguiu impor de jogo no Fluminense. O Fluminense mal conseguia ficar com a bola. Chutou. Na verdade, o Fluminense conseguia ficar com a bola. Ele não conseguia saber o que fazer com a bola. Então, realmente, foi uma atuação muito positiva do Flamengo no primeiro tempo. Uma atuação perfeita do Pedro, inclusive, no primeiro tempo. E ele dá, inclusive, um passe pro Plata, que o Plata chuta em cima do Fábio. Que é uma coisa impressionante, uma jogada perfeita do Pedro, que foi interrompido pelo Fábio, né? Porque o Fábio, inclusive, apesar de todos os pontos negativos dessa derrota do Fluminense e de aquele gol, né, o primeiro gol, que teve uma falha assim do Fábio, teve uma grande partida, fez grandes defesas durante o jogo. Ele foi um ponto positivo desse time do Fluminense. No lado do Flamengo, foi só ponto positivo no primeiro tempo. Só que no segundo tempo teve toda essa queda de rendimento. Teve um gol do Savarino, que não sei porque não tinha começado jogando, porque jogou muito bem. Aí depois o Acosta se machucou no iníciozinho do jogo. Tomou uma bolada e machucou o joelho. Exatamente, uma situação impressionante. Tomou uma bolada na cabeça e machucou o joelho. Pisou em falso. Exatamente, pisou em falso. Aí entrou o Ganso, que entrou muito mal. E no segundo tempo, o falou, não, agora eu vou mexer, eu vou botar o Savarino. Aí o Fluminense começou a jogar um pouco, né, Toledo? Mudou totalmente, deu um ritmo muito mais acelerado pro time, que é o que o Ganso, infelizmente, não consegue mais fazer, né? Não consegue acelerar mais o jogo igual ele acelerava, mas é claro, um jogador que eu particularmente gosto muito, mas o Savarino realmente tinha que ter entrado logo ali no lugar do Lúcio Acosta no início do jogo, que provavelmente o jogo seria outro. Exatamente, o Fluminense pelo menos conseguiria combater de uma maneira melhor e ia conseguir colocar mais intensidade, né, Toledo? A gente está falando justamente desse ponto da intensidade e o Ganso, apesar de ser um gênio com a bola no pé, né, ninguém duvida do potencial do Ganso e do que o Ganso pode fazer nesses jogos que são muito físicos, nesses jogos que precisam muito do time muito ligado. Ele acaba pecando um pouco. Isso não é de agora. Isso é uma questão do Ganso. Sobressaem muito mais fácil. Isso é uma questão histórica do Ganso, não é de agora não. É desde o início da carreira. Então, realmente, eu acho que foi um erro do Zubeldia e que pode ter, querendo ou não, custado a vitória. Uma vitória não, ou pelo menos um ponto do time do Fluminense, que, mesmo com todas essas questões, ainda ficou a um pouquinho de conseguir um pontinho nesse jogo. E só para finalizar, Toledo,
destacar aquela expulsão boba do Carrascal no final do jogo. Com certeza, acho que ele não esperava que... Ele tentou, claro, atrapalhar o contra-ataque ali do Fluminense, mas foi meio sem necessidade, foi uma verdadeira tesourada. Sem muito o que comentar, né? Claro que era para vermelho. No mesmo dia do Clássico, o Botafogo empatou com 2-2 com o Curitiba em pleno estádio Newton Santos. Danilo e Arthur Cabral marcaram para o Alvinegro, enquanto Breno Lopes e La Vega fizeram pela equipe paranaense. No primeiro tempo, a equipe de Franklin Carvalho cometeu os erros que geraram alguns contra-ataques perigosos ao adversário, que inclusive abriu o placar e fez com que o técnico já ouvisse protestos da própria torcida, com vaias e xingamentos. Hugo, com certeza um resultado muito amargo, afinal foi um jogo em casa e foi um jogo muito sofrido, né? Exatamente, um jogo muito sofrido que o Botafogo conquistou esse ponto, né, Toledo? A gente tem que destacar aqui que o Curitiba, por muitos momentos da partida, esteve melhor do que o Botafogo, tanto que saiu na frente do placar, depois tomou a virada e logo depois conseguiu empatar a partida novamente. Então, assim, a fase do Botafogo não é nada fácil, apesar da vitória no Clássico contra o Vasco. As coisas não estão resolvidas nesse time do Botafogo, nem em campo, nem no extracampo. Então, o time tem que começar a se atentar para não se complicar no Campeonato Brasileiro e poder almejar coisas maiores. Mas, por outro lado, a gente tem que destacar aqui o maior empatador do futebol brasileiro, que é o Curitiba, que conseguiu em 3 rodadas seguidas empatar com o Vasco, Fluminense e agora com o Botafogo. Então tá sendo aquela pedrinha no sapato aqui dos times do Rio de Janeiro. Exato, e a gente tem que fazer mais um destaque ao Danilo. Fez o gol de empate do Botafogo, um gol que, claro, no momento do jogo era um gol muito importante e foi um tremendo de um golaço. Mas o Botafogo em seguida virou e tomou o gol de empate do Curitiba e um vacilo da defesa ali. É verdade, e só pra gente poder finalizar o tópico desse jogo, Toledo, falar sobre o próprio Danilo, que justamente é um dos artilheiros desse Campeonato Brasileiro, já tem 6 gols na temporada, e isso em 8 jogos. Ele tem bem menos jogos porque justamente estava com a seleção brasileira, teve lesões. E fez gol na seleção. Então, assim, é um jogador que é meio de campo, quase que um volante, e está conseguindo aparecer muito bem pelos times do Botafogo, e está merecendo muito essa convocação recente, e está cavando mesmo a vaguinha na Copa do Mundo. Tem que estar lá. E o Vasco empatou com o Remo por 1-1 neste sábado, jogando fora de casa no Mangueirão, com um gol de Andrés Gomes para o Vasco e Marlon para o Remo. Vale destacar que o início da partida foi atrasado em 30 minutos devido à forte chuva que atingiu Belém. E os times, durante o jogo, protagonizaram uma partida com muita disputa no meio-campo. O Cruz Maltino teve mais posse e conseguiu criar mais chances, e até no início do segundo tempo se viu na frente do placar, mas viu o adversário empatar ao fim da partida. Hugo, com certeza um resultado também muito amargo para o Vasco, mais um jogo que toma um gol no finalzinho do jogo e dá esse sentimento muito ruim para a torcida, né? Sem dúvida nenhuma, Toledo, a situação do Vasco está ficando complicada por conta do próprio Vasco. O próprio Renato Gaúcho falou isso na coletiva após-jogo, que dificilmente o Vasco toma um gol por mérito do rival. Ele está tomando muito gol por falha técnica, falha individual, e isso está fazendo com que o time não consiga subir na tabela. O time está ficando preso ali na parte do meio da tabela, está bem estagnado e o time não está jogando mal. A questão é justamente que o time não está conseguindo segurar esses resultados que são tão importantes. E se no iniciozinho ali do trabalho do Renato Gaúcho o time estava fazendo muitas viradas, agora o time está tomando muitos empates e, como foi no jogo do Botafogo, tomou a virada. Exatamente, e esses resultados não têm refletido, é claro, o que o Vasco tem apresentado em campo desde que o Renato Gaúcho chegou. Começou com várias vitórias, mas agora está numa sequência muito ruim, falhando e perdendo muitos pontos, que com certeza se não fossem isso o Vasco já estaria lá em cima. Exatamente, Toledo. E com essas informações, nós encerramos mais essa edição do Correio Esportivo. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. E a gente faz agora um rápido intervalo e volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta e a gente começa esse bloco falando sobre tapa-buracos. A gente tem que falar quando a coisa é feita também, né? Eu venho falando aqui que as ruas de Petrópolis estão todas esburacadas, mas quando a prefeitura da cidade faz, a gente também mostra. E quem traz todos os detalhes sobre isso é o nosso repórter Gabriel Toledo, que está na redação, porque após o término do verão, época mais chuvosa do ano, a Prefeitura de Petrópolis intensificou as ações de manutenção viária em toda a cidade nas últimas semanas. E aí, de acordo com a Prefeitura, 37 localidades foram atendidas com serviço de aplicação de asfalto. As equipes da Secretaria de Obras estiveram em 16 regiões do período. Toledo, bom dia para você. A gente só espera que uma próxima chuva forte não lave esse asfalto novamente e o buraco reapareça. Traz as informações sobre esse serviço da Prefeitura de Petrópolis, por favor. Com certeza, Roberta. Bom dia para você, bom dia a todos que estamos assistindo. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, a chuva é o principal fator que prejudica as condições da via em toda a cidade. E o volume registrado nesse verão foi bem mais alto do que no mesmo período do ano passado. Passou de 184 para 678 milímetros, cerca de 4 vezes maior.
Desde o fim do verão já houve aplicação do asfalto em ruas de Araras, Cascatinha, Centro, Correias, Duarte da Silveira, Castelânia, Estrada da Saudade, Independência, Itaipava, Neylor, Nogueira, Issamã, Quitandinha, Retiro, Saldanha Maria e também no São Sebastião. No ano todo, cerca de 100 localidades já receberam esse serviço. E segundo o secretário de Obras, a chuva também provoca outros danos. E por isso, o Departamento de Manutenção Viária promove serviços como manutenção de redes pluviais e também de calçamento. Volto com você, Roberto. Toledo, muito obrigada pelas suas informações. Lembrando, né, que a gente espera também, e é o que geralmente acontece, nessa época que nós estamos e com o avançar aí do período de inverno, não tem chuva forte como no verão. Então a gente espera que esse asfalto grude ali nos buracos, mas é importante a gente mostrar o que está sendo feito, porque eu sempre falo aqui das ruas esburacadas de Petrópolis. Então, se a prefeitura está fazendo, a gente mostra também. Bom trabalho para você, Toledo. E a gente volta aqui, agora a gente fala da Prefeitura de Três Rios, que regulamentou uma lei que estabelece a responsabilidade do município sobre veículos apreendidos. A medida organiza desde a remoção até o leilão dos automóveis que não forem reclamados pelos proprietários. Com a regulamentação, o município pode assumir diretamente os serviços ou contratar empresas especializadas por meio de licitação. Essas empresas devem seguir uma série de exigências, como fazer o inventário completo dos veículos no momento da apreensão e garantir a estrutura adequada nos pátios com segurança, iluminação e capacidade para até 300 carros e 150 motos. Para retirar o veículo, o proprietário precisa ir até o depósito, apresentar a documentação exigida e pagar as taxas de remoção e estadia. Já os valores são calculados com base na unidade fiscal do município. A nova regra também prevê que veículos não retirados dentro do prazo legal vão poder ser levados a leilão. Nesse caso, 5% do valor arrecadado fica como remuneração pelos serviços. A lei ainda proíbe a cobrança de diárias por mais de 180 dias e determina penalidades para empresas que descumprem as normas. A regulamentação já está em vigor desde o dia 31 de março. Atenção, você que é de Três Rios, hein? Então, a Prefeitura de Petrópolis está reforçando o alerta para que o público-alvo da campanha de vacinação contra a influenza busque a imunização. O alerta é emitido em meio ao movimento nacional para vacinação e cenário de aumento de casos de síndrome respiratória no município de Petrópolis. A Secretaria de Saúde de Petrópolis está convocando a população que faz parte do público-alvo da vacinação para que seja realizada a imunização contra a influenza. Esse alerta está sendo emitido em meio a um cenário de aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave na cidade. De acordo com a Saúde Municipal, somente no mês de março deste ano foram registrados 60 casos que necessitaram de internação. Desse total, 15 foram por Covid-19, 17 por influenza, 25 por rinovírus e 3 por outros vírus. O número é alarmante, pois no mesmo período do ano anterior foram registrados apenas 4 casos. Neste ano, a Secretaria de Saúde também está contabilizando os casos domiciliados, ou seja, aqueles que não necessitaram de internação. No mês de março, foram 87 casos domiciliados de Covid-19 e 69 de influenza, ambos números alarmantes. Agora, falando em vacinação, até o momento, em 2026, foram aplicadas 11.920 doses contra a influenza e 1.812 doses contra a Covid-19. O objetivo deste ano é vacinar 90% do público-alvo, para assim reduzir complicações, internações e mortes causadas pelos vírus da gripe. Nesta etapa da vacinação, podem se imunizar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, profissionais de saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, quilombolas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso, trabalhadores dos correios e portuários,
população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e também jovens em medidas socioeducativas. Em Petrópolis, a vacina está disponível em 33 unidades de saúde do município. A Secretaria de Saúde orienta que o público prioritário leve documentos de identificação, CPF ou cartão SUS e, se possível, a caderneta de vacinação. E olha só, gente, agora a gente fala de Teresópolis, porque a prefeitura de lá instituiu o programa Cartão Material Escolar, que vai garantir auxílio financeiro para estudantes da rede municipal comprarem itens escolares e uniformes. O investimento previsto é de cerca de 13 milhões de reais. E nesse caso, vale lembrar que anteriormente o Tribunal de Contas do Estado do Rio havia suspendido a licitação para a contratação de uma empresa especializada para gerir esse sistema do cartão, por irregularidades e registro do certame com valor estimado incorreto. Com a regulamentação, o município pode assumir diretamente os serviços ou contratar empresas especializadas por meio de licitação. Essas empresas devem seguir uma série de exigências, como fazer o inventário completo dos veículos no momento da apreensão, garantir a estrutura adequada nos pátios com segurança, iluminação e capacidade para até 300 carros e 150 motos. A criação do programa acontece em meio a questionamentos do Tribunal de Contas do Estado, que suspendeu uma licitação relacionada à gestão do sistema. Mesmo assim, a Prefeitura seguiu com a regulamentação do benefício, que ainda não tem prazo confirmado para começar a funcionar. A nova regra também prevê que veículos não retirados dentro do prazo legal vão poder ser levados a leilão. Nesse caso, 5% do valor arrecadado fica como remuneração pelos serviços. A lei ainda proíbe a cobrança de diárias por mais de 180 dias e determina penalidades para empresas que descumprem as normas. A regulamentação já está em vigor desde o dia 31 de março. E a Prefeitura de Teresópolis, não informou o prazo de implantação do programa e também não disse se as correções foram aplicadas, nem como a fiscalização será realizada até o final dessa reportagem. A nossa equipe de reportagem também procurou o Tribunal de Contas do Estado do Rio para atualizações, mas não obteve resposta até o momento. Vamos então saber como fica o tempo na nossa área de cobertura. Olá, e vamos com a previsão do tempo para quarta-feira. Eu já adianto que as temperaturas seguem estáveis e não temos previsão de chuva para nenhuma cidade da nossa região de cobertura. E começamos a previsão do tempo por Nova Friburgo, onde a quarta-feira será de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. E os termômetros variam entre a mínima de 13 e máxima de 23 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia será de sol e muitas nuvens na parte da tarde. No período da noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não temos previsão de chuva. E as temperaturas variam entre a mínima de 14 e máxima de 23 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira vai seguir essa mesma tendência. O dia será de sol e muitas nuvens à tarde, e à noite o céu ainda fica com muitas nuvens, e os termômetros podem variar entre a mínima de 14 e máxima de 22 graus Celsius. Agora, partindo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, temos previsão de poucas nuvens, e as temperaturas variam entre a mínima de 16 e máxima de 27 graus Celsius. Em 3 dias, o dia será com muitas nuvens e aberturas de sol, e os termômetros devem variar entre a mínima de 15 e máxima de 27 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira. E a gente fica por aqui, mas amanhã estou de volta ao vivo às 7h30 e eu espero você. Tchau!
TVC, a TV do Correio da Manhã.